O Flamengo vence o Chelsea fazendo algo que há muito tempo um brasileiro não conseguia fazer contra um europeu, que é dominar, controlar o jogo. A gente vai entender como o Flamengo fez isso a partir de agora. O Flamengo atacou de 3 formas diferentes no jogo, de acordo com aquilo que o jogo pedia. A gente vai ver cada uma delas, inclusive, em sistemas táticos diferentes. Vamos lá. Então vou dar play aqui. A gente vai ver como o Flamengo iniciou o jogo, como o Flamengo planejou o jogo, né? Do ponto de vista tático, do ponto de vista de estrutura. O Flamengo tem uma estrutura, um sistema, onde ele ataca num 3-2-5, né? Vamos chamar assim, com um quadrado no meio campo, que esse sistema, ele é muito marcado por ser o sistema do Flamengo. Deixa eu pausar aqui. Então o Flamengo ataca a partir de um 3-2-5 com um lateral esquerdo se juntando aos dois zagueiros, geralmente o Alexandro, de um lado o ponta, do outro lado o lateral. Tem vídeo aqui no canal de como o Flamengo ataca, essa estrutura sistemática do Flamengo, como o Flamengo atacou no primeiro jogo, então tem 2 vídeos relacionados ao Flamengo, do ponto de vista ofensivo, e tem esse terceiro aqui agora. Então, geralmente o Flamengo ataca nessa estrutura que eu mencionei. Lateral esquerdo se junta aos zagueiros, de um lado amplitude com o ponta esquerdo, do outro lado amplitude com o lateral direito, geralmente o Wesley. Para o jogo do Chelsea, o Flamengo fez uma variação. O Flamengo colocou um dos volantes, ou o Jorginho ou o Pulgar, entre os zagueiros, coisa que a gente também já viu aqui no nosso canal do YouTube, e fez um tripé. Pulgar, Gerson, e aqui era ora o Luiz Araújo, ora o Arrascaeta, mas na maioria das vezes o Luiz Araújo. Fazer esse tripé. Ao invés de ter os 2 volantes alinhados, o Jorginho e o Pulgar, ele tem o Jorginho entre os zagueiros e o Pulgar aqui mais à frente, né, como único pivô, num tripé, com Luiz Araújo e Gerson. Arrascaeta como uma espécie de segundo atacante do Plata, né? O Plata como um 9 de ruptura, vamos dizer assim, o Arrascaeta como segundo atacante, muito mais próximo de ser um segundo atacante do que um 10. De um lado, Ayrton Lucas, do outro lado, Wesley, amplitude com os 2 laterais, né? Então, se a estrutura base do Flamengo é a lateral esquerdo e 2 zagueiros, né? Quando ele põe o volante entre os zagueiros, ele empurra o lateral esquerdo para a profundidade. A gente também já viu essa estrutura aqui do Flamengo. Então, foi assim que o Flamengo escolheu atacar contra o Chelsea. Detalhe, eu falei que um dos volantes, né? E aí, entra entre os zagueiros, mas eu preciso fazer uma observação aqui, que pode ser ou o Jorginho ou o Pulgar, tanto faz. Então, hora tu vai ver o Pulgar junto com os zagueiros, hora tu vai ver o Jorginho, e pode ser tanto por dentro, entre o Danilo e o Léo Pereira, como também por fora, com Jorginho, Danilo e Léo Pereira, né? O Jorginho por fora. O único que não tem variação é o Léo. O Léo Pereira geralmente é o da esquerda, mas o Jorginho ou o Pulgar pode baixar tanto por dentro como também pode baixar pelo lado e fazer o Danilo construir por dentro. Então essa foi a plataforma base do Flamengo para encarar o Chelsea. Superioridade no corredor central, a gente vai ver isso agora mais adiante, né? Tentativa de construção por dentro, Gerson recebe pressionado, retorna. Flamengo com muita paciência, muita calma para circular a bola de um corredor para o outro. Olha, o único pivô, né, o Pulgar, e aí a gente vai ver isso daqui. Então o Flamengo, quando escolhe jogar dessa forma, deixa eu voltar até naquele frame anterior, o Flamengo faz isso daqui, ó. Deixa eu pausar aqui. O Flamengo coloca 1, 2, 3, 4, 5 jogadores no corredor central. Então ele obriga aqui o Chelsea a fazer determinadas adaptações para conseguir bloquear o corredor central do Flamengo. E vamos rever, né, vamos ver a bola sendo trabalhada novamente. E a gente vai ver que o Flamengo, a partir de um princípio do jogo de posição, que é a dinâmica de terceiro homem, o Flamengo consegue quebrar a primeira pressão do Chelsea, que é nisso daqui que a gente vai ver agora. Então o Pulgar é muito bom passador, o Jorginho é muito bom passador, então eles conseguem colocar essa bola pro Arrascaeta carimbar de cara, para carimbar de frente. Quando eu vi isso acontecendo no jogo, teve uma bola no segundo tempo que o Arrascaeta tentou achar o passe em profundidade. Teve uma outra bola no primeiro tempo que o Arrascaeta fez uma parede daqui e colocou o Gerson na cara do gol, né? Na cara do gol não, ele colocou o Gerson em profundidade aqui pelo lado. Quando eu vi o Arrascaeta fazendo essa quantidade de parede, me deu um entendimento de que talvez fosse jogo pro Pedro. Que talvez fosse Pedro e Arrascaeta, e não Arrascaeta e Plata. Eu entendo o Plata, do ponto de vista de atacar a profundidade. Eu acho que quando o Plata saiu da posição de 9, a gente vai ver isso já no vídeo, ele foi melhor. Mas talvez o Pedro fizesse essa parede melhor. O Arrascaeta fez bem, mas talvez o Pedro fosse outro nível dessa parede.
dessa capacidade de jogar de costas, né? Que o Pedro é fenômeno. O Pedro, quando pressionado nas costas, ele não é tão bom, mas quando ele consegue se desvencilhar jogando de costas, é fenômeno. Tá? Pra mim, o melhor do Brasil nesse quesito, né? Sem pressão nas costas, ele é fenômeno de pivô. Muito técnico também, né? Então, o passe do Pulgar aqui pro Arrascaeta, o Arrascaeta devolve pro Pulgar. Não sei se aqui é o Arrascaeta ou o Luiz Araújo, tá? Pode ser o Luiz Araújo. A imagem da câmera tática de cima prejudica. E aí, ó, o Luiz Araújo, ou o Arrascaeta, quando devolve pro Pulgar, ele é caçado por um dos zagueiros do Chelsea. E isso faz com que tanto o lateral direito do Chelsea, né, o Malo Gusto, como o Cucurella, né, como quiser falar, precisem fechar esse movimento de cobrir o salto do zagueiro. Se o zagueiro saltou, como o mouse aqui indica, eles precisam aqui, ó, fazer o movimento de cobertura e fechar para fazer um 3. Na gíria do futebol a gente chama isso aqui de desconfio. E aí a parede do Arrascaeta, ela vai encontrar o Pulgar novamente. E aí o Pulgar vai fazer uma segunda parede agora com o Plata colocando o Gerson de cara. Então são 2 terceiros homens que o Flamengo fez aqui. E isso faz com que eu tenha aqui, ó, lateral direito, lateral esquerdo muito fechados para proteger a entrada da área, o corredor central e os laterais do Flamengo com muito espaço, como homens livres. No caso, como a parede do Plata foi para o corredor direito, ele libertou o Wesley. Então deixa eu fazer com que essa jogada role sem eu pausar, que eu pausei muito para explicar, né? Então deixa eu rolar, fazer ela rolar sem pausar. Então, de novo, né? Pulgar, Luiz Araújo, o Arrascaeta, acho até que é o Luiz Araújo olhando agora. É de fato, né? Deixa eu até voltar aqui, mais uma vez. Falei que não ia pausar e pausei novamente. Ó, é o Luiz Araújo, o Arrascaeta tá aqui. O Arrascaeta faz muito esse movimento de abrir para a esquerda, então aqui é o Arrascaeta, certeza. De novo, né? Pulgar, Luiz Araújo, terceiro homem. O Pulgar estava antes do Enzo. Quando ele recebe depois. É a mágica do terceiro homem. Depois, Pulgar, Plata, Gerson. Então, o Cucurella e o Malo Gusto fecharam. O que é que vai acontecer com o Wesley? O Wesley se torna um homem livre, passando por fora. E muito por causa dessa dinâmica do terceiro homem, a gente viu o volume que o Wesley teve em último terço, né? Cruzamento do Wesley. E aqui tem um ponto que eu preciso até pausar para fazer uma crítica, né? Construtiva ao Wesley. O Wesley é um jogador de muito volume, né? Ele tem muita capacidade de ultrapassar, ele passa muito bem, ele faz isso muitas vezes no jogo, parece que não cansa, né? Tem 4 pulmões ali, né? E 8 pernas, muita força para passar. Só que o Wesley precisa ser mais eficiente. O Wesley recebeu, se eu não me falha a memória, foram 6 ou 7 bolas em profundidade no jogo e teve um cruzamento certo. É muito pouco. Óbvio, né, que para completar o cruzamento, depende do que o meu atacante se desmarque na área, depende de outros quesitos. Mas esse é o normal do Wesley, né? E muitas vezes porque a tomada de decisão não é a melhor em último terço, porque a execução do gesto do cruzamento não é o melhor. Então o Wesley tem muito volume para chegar, mas quando chega no último terço ele precisa definir um pouquinho melhor, decidir um pouquinho melhor. Então o Wesley aqui fez o cruzamento foi cortado. Acho até que esse foi um dos melhores, né, do Wesley. O cruzamento foi cortado. E aí essa foi a estrutura que o Flamengo tentou atacar. A gente viu que com o Wesley, né, pelo lado direito, aqui um segundo momento, o Flamengo teve muita chegada no último terço, mas não conseguia ser contundente. Não conseguia transformar numa finalização limpa, numa situação de área. E aqui a gente começa a ver o problema que o Flamengo correu. O Flamengo teve domínio, controle, mas não conseguiu transformar situações de último terço em finalizações limpas, claras. Porque, primeiro, a equipe tinha pouco peso no último terço, pouco peso na última linha do Chelsea. E, segundo, decidia muitas vezes muito mal quando chegava em último terço. Eu falei do Wesley especificamente, mas teve uma bola do Arrascaeta, um biquinho do Arrascaeta por cima, que era claramente um passe do lado. Uma bola que o Luiz Araújo deu pro Plata, que o Plata estava desatento, né? Logo no comecinho do jogo, que o Luiz Araújo também poderia ter dado pro Ayrton Lucas por fora. Enfim, então a gente tem aqui algumas situações de último terço que fizeram o primeiro tempo do Flamengo não ser tão bom, mas principalmente essa falta de peso na área, essa falta de peso na última linha. Por que isso aconteceu? Porque o Plata é um jogador de muita mobilidade. Deixa eu voltar aqui pra gente ver isso aqui desde o início. Ó. Então vou dar play e a gente vai ver isso aqui desde o início. Ó. Então o Flamengo de novo, né, construindo com 3. Aqui, ó, nesse caso, o Jorginho apareceu pela direita e o Pulgar por dentro. Aqui o tripé, como eu comentei com vocês, né? Ó. E aí a gente tem Ayrton Lucas e o Wesley. E aqui a gente tem o Plata por fora. Olha onde o Plata tá. O Plata foi essa bola aqui é uma bola que o Plata é projetado nesse espaço que o mouse está passando. O Chelsea corta e o Plata não volta pro corredor central. Ele continua aqui por fora. Meio que ele abre aqui o campo, mas ele faz com que a equipe perca um jogador aqui na última linha, né? Lembra que no frame anterior, deixa eu até voltar pra gente rever aqui, ó. Nesse frame aqui, ó, eu tenho 2 jogadores na última linha. Nesse daqui, eu tenho somente
um jogador na última linha aqui, que é o Gerson. E é o Gerson, né? Que não é exatamente um jogador de pesar a última linha, de atacar a profundidade. Então o Flamengo tinha pouco ataque à profundidade. Ele oferecia pouco perigo em relação às costas da última linha do Chelsea. Então isso aqui é onde a gente vai ver que o Filipe Luís vai fazer a alteração. Então o Flamengo aqui, nesse caso, muito controle. A gente vê que é muito elaborado a primeira e segunda fase de construção. Olha o Rossi pisando para trás para chamar a pressão, conseguir sair com passe longo. E a gente vai ver que na primeira parede do Gerson não tem ninguém nem fazendo menção de atacar esse espaço enorme aqui. Então, a parede, né? O primeiro, esse é um terceiro homem de novo, né? O passe do Gerson não ficou na medida. A gente vai ter uma segunda situação. O Ayrton Lucas vai jogar agora de fora para dentro. Bom mundial do Ayrton Lucas até agora, inclusive, tá? E aí o Pulgar vai ter uma bola que ele pode fazer de pé esquerdo direto na profundidade, mas também não tem ninguém atacando nenhum desses três intervalos aqui, ó. O Plata ficou lá, né? Ficou de férias lá no lado contrário. E o Arrascaeta não é exatamente um jogador para ser colocado em velocidade. O Arrascaeta é um jogador de espaço de habilidade, de jogar curto, com bola no pé. Ele não é esse jogador de atacar profundidade. E aí o Pulgar fica sem linha de passe, precisa girar para o pé contrário e aí acontece a falta. Então qual que é a alteração, né? Saída do Arrascaeta, entrada do Bruno Henrique e uma mudança tática aqui importante. Mudança de característica e que vai ocasionar uma mudança tática. Primeiro, o Flamengo passou a ser uma equipe um pouquinho mais equilibrada na hora de entrar em organização ofensiva. Ele não entrava num 3-2-5 de cara. Ele muitas vezes precisava que o Chelsea baixasse um pouquinho mais para que ele entrasse num 3-2-5. Então o Flamengo constrói a partir de um 4-2-3-1. Quando o adversário baixa, o Flamengo entra num 3-2-5. Mas o Flamengo força muito para entrar logo no 3-2-5. O adversário baixou, ele já entra no 3-2-5. Seja com lateral, seja com volante entrando. Aqui o Flamengo foi um pouquinho mais parcimonioso, um pouquinho mais equilibrado. O movimento foi um pouquinho mais fluido de sair do 4-2-3-1 para o 3-2-5 no segundo tempo. E esse aqui é a principal mudança, né? Então, essa aqui é a principal mudança. Então, enquanto no primeiro tempo a gente não tinha nenhum jogador fazendo esse movimento por dentro, ó, que o Bruno Henrique está fazendo aqui agora, no segundo tempo, quando tinha bola descoberta, o Bruno Henrique já atacava logo as costas da última linha, oferecendo a oportunidade do Flamengo entrar em profundidade. Então isso é super importante. O Bruno Henrique mudou um pouco a estrutura. E a entrada do Bruno Henrique fez de novo o Flamengo de um 3-2-5 também ter a variação do 4-2-3-1. Laterais baixos, ó. Lembra como o Ayrton Lucas estava aqui projetado, o Wesley projetado lá do outro lado? Nesse caso aqui não, laterais baixos, ó. Wesley baixo, Ayrton Lucas baixo, uma saída a 4, duplo pivô, Pulgar e Jorginho, né? Não foi mais o 3-3, né? Eu tenho falado que o Flamengo constrói em 3-2-5, mas é um 3-3, a gente viu a variação. Então, ou seja, a gente viu o Jorginho baixar entre os zagueiros e o Pulgar à frente com mais dois médios. Foi assim que o Flamengo atacou no primeiro tempo. No segundo tempo, os dois volantes já alinharam, o Pulgar e o Jorginho, ou seja, já não foi um pivote único. Os laterais já ficaram mais baixos, junto da linha de 4, né? O Wesley e Ayrton Lucas mais fechados, não tão projetados como a gente tinha visto no frame anterior, uma saída a 4 mesmo, tradicional, e aqui um 2-3-1, né? Então aqui a gente tem dois extremos de fato. E aqui os 4 da frente mexem muito, né? Não tem exatamente uma posição fixa, justamente por essa fluidez de sair do 4-2-3-1 para o 3-2-5, no caso desse jogo específico, do 4-2-3-1 para um 3-3, né? Então, vamos lá, vamos dar play aqui. Ayrton Lucas joga no... Olha, quem dá profundidade e amplitude do lado esquerdo, no Luiz Araújo. Essa bola não vai dar em nada, né? O Luiz Araújo faz o passe, atrasa o passe e o Plata entra impedido, mas já fica claro uma mudança, um ataque aprofundado um pouco mais feroz, um pouco mais agressivo. Então aqui a gente vai ver o gol do Flamengo, né? Aqui a gente já vai ver o escanteio que gera o primeiro gol do Flamengo. Então olha a diferença. Olha como o Flamengo já foi bem mais agressivo no ataque à profundidade. O Flamengo abriu mão de preencher esse espaço aqui. Lembra como tinha gente? Só pra gente... Eu vou voltar aqui só pra gente fazer o comparativo. Ó, olha isso daqui. Olha como tinha gente no corredor central. Olha como nessa estrutura de 3 mais 3 tinha gente no corredor central. 5 pessoas no corredor central. Os jogadores de profundidade de costas para o gol, né? Porque eles querem ser apoio. Olha a diferença para isso aqui, ó. Olha a diferença para isso aqui. Como eu já não tenho quase ninguém no corredor central e eu tenho aqui Wesley, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Plata para atacar a profundidade. Nesse caso, o Wesley vai vir até em apoio e o Gerson vai atacar a profundidade, mas poderia ser o Wesley também. Então, tenho pelo menos 4 atletas aqui prontos para atacar a profundidade. É um 4-2-3-1, um 4-2-4, né, se quiser chamar assim. E aí o Flamengo abdica de ter jogadores em construção para ter jogadores atacando as costas da última linha. Linha de 4, né, mais conservadora. Se o Wesley passa lá, alguém vai vir fazer aqui a saída pelo lado direito para preencher. No caso aqui, acho
acho que foi até o Danilo, então ficou Danilo, é porque a imagem da câmera é tática, né? A gente não consegue ver tão bem. Danilo, Pulgar, Léo Pereira e Ayrton Lucas bem mais baixo do que foi no primeiro tempo. Uma espécie de dupla por dentro, né? Gerson e Jorginho, Wesley, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Plata. Vou dar play e a gente vai ver como a jogada vai se desenrolar. Wesley com o Jorginho põe a bola pro Gerson, a gente tem, ó, isso aí, ó, os 4 da frente, ó. Muito mais agressivo, mais preenchimento de área, mais ataque à profundidade, e essa finalização do Plata, que poderia já ter saído o gol aqui de cara, é a finalização que dá origem ao escanteio que saiu o gol, o primeiro gol do Flamengo. Então, essa mudança tática deu peso à área, deu volume, deu agressividade, deu poder de fogo pro Flamengo, que precisava, né? No primeiro tempo não tem sido tão forte nesse sentido, e aí o volume, né? Como se diz na gíria, a empurrância, né? Pôr o Chelsea para trás, finalizar muito, gerou os escanteios que deram os 2 gols ao Flamengo. E quando a gente olha pro terceiro gol do Flamengo, a gente olha, o terceiro gol é muito bom porque é logo na mudança, né? O Varela entra, o Wallace entram, então a gente já fica bem evidente o 4-2-3-1 /4-2-4 do Flamengo, né? Então olha aí o 4-2-3-1, Varela e Ayrton bem mais baixo, né? Então sem o Wesley, o Varela, eu acho até que o Wesley conseguiu no segundo tempo fazer uma boa gestão disso, entre ficar e ultrapassar. No entanto, determinado momento do jogo, no 2-1, fazia mais sentido ter a linha de 4 tradicional sem precisar de compensações. E aí acho que a alteração foi muito bem feita nesse momento. E aí o Varela, ele foi bem mais básico que o Wesley, né? No pouco tempo ali que ele jogou. Então aí, ó, volantes alinhados, Pulgar e Jorginho que estão fazendo um mundial absurdo alinhados. E a gente tem, ó, um 4-2-4 mesmo, né? 4-2-3-1 /4-2-4. Pouca gente para construir para parede por dentro, mais gente para atacar a profundidade. É uma mudança fundamental no Flamengo no jogo. Para mim, é a mudança que faz a equipe ter o volume necessário para ganhar o jogo. O Flamengo teria ganho o jogo, e aí o gol do Wallace, né? O Flamengo teria ganho o jogo naquela estrutura anterior? Pode até ser que sim, pode ser que o Flamengo conseguisse Pode ser que o Flamengo chegasse aos gols a partir da estrutura anterior. Mas é inegável que o Flamengo chega aos gols por causa dessa mudança tática. Existe uma correlação direta entre as bolas paradas que o Flamengo... Rebote de bola parada e bola parada que o Flamengo faz gol, com a maneira que o Flamengo decide atacar no segundo tempo. Com a alteração logo no início do segundo tempo da saída do Arrascaeta e a entrada do Bruno Henrique. E o terceiro gol é a consolidação disso. Então o Flamengo atacou de 3 maneiras basicamente no jogo, né? Atacou num 3-3, né? Que é a sua estrutura tradicional. Um 3-3, que é a variação da sua estrutura tradicional de ataque, que é um 3-2-5, então variou para um 3-3. Atacou também numa espécie ali de 4-2-3-1, vamos dizer assim, /4-4-2. Então, a gente tem aqui todas as possibilidades do Flamengo. Isso aqui é riqueza tática, tá? Dá um certo orgulho de ver uma equipe brasileira com tanta capacidade de variação, que consegue mudar tanto durante o próprio jogo. Então é bem legal de ver isso, saber que isso é um trabalho sendo feito no nosso país. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, @rafa.scout, tem mais conteúdo ainda para você lá do que tem aqui. Aqui tem conteúdos maiores, mais elaborados, mas lá tem rios praticamente todos os dias, fora que eu mostro como é a rotina de um analista de desempenho como eu nos meus stories. Então segue lá, @rafascout, como tá aparecendo aqui na sua tela. Beleza? Tamo junto, um abraço e até a próxima.